A Bíblia, ela é um livro religioso, mas também ela é um manual que os filhos de Deus, ditos também como conhecidos também como classe dominante, aquele que ascendeu ao céu, que vai do imperador ao profeta, que ascendeu ao céu, que ascendeu às instituições de poder, ou seja, os palácios, os templos, os castelos, eles deixaram um manual, né, nesse sistema político religioso que nós vivemos, justamente para demonstrar que esse jogo, né, que nós vivemos, a realidade que nós vivemos, ela é uma realidade política religiosa baseada em um mito onde há divisão de classes, né? Então você tem os filhos de Deus, que são as autoridades, que dizem que estão lá eleitas por Deus, né? Que vai de, como eu disse, do imperador ao sacerdote, e você tem os filhos dos homens, que são a classe camponesa, a classe mais humilde e mais pobre, certo? E ele é um manual que foi preservado há quase 2000 anos atrás por essas famílias que governam o mundo, justamente para que quando você nascesse, você não tivesse dúvidas, né, do sistema em que você está inserido. Então, se você é filho do homem e você fica preocupado porque você nasceu, qual é o seu destino, o seu papel, né, o seu propósito dentro desse sistema religioso, a Bíblia é um manual deixado por eles, né, preservado há quase 2000 anos atrás, para relembrar a existência deles, de qual é o papel de cada classe eleita por ela, por esses filhos de Deus na nossa sociedade atual. E eu digo isso justamente porque eu estava vendo esses dias o Filho de Deus, né, que é o prefeito da minha cidade, né, anunciando que ele estava fechando um negócio com uma empresa aí que ia gerar emprego e renda aqui na minha cidade. Aí eu pensei o seguinte, né, dentro do manual, né, que a nossa classe dominante, os filhos de Deus, nos deixou, né, analisando o discurso dele de gerar emprego e renda, sendo filho de Deus, interpretando o que seriam essas mesmas palavras para mim ou para outra pessoa, sendo filho do camponês, filho do homem, o que ele queria dizer com isso, gerar emprego e renda, né? E eu cheguei à conclusão que quando um filho de Deus, um governante, diz gerar emprego e renda, ele está querendo dizer basicamente o seguinte, que você trabalha, se você trabalha, você gera renda, certo? Só que é o seguinte, para você gerar renda, você precisa acumular e ajuntar para você. Então, se você constrói uma casa, você mora nela. Quantas mais casas você construir, elas são suas. Quanto mais frutos você pegar, eles são seus. Mas nesse sistema, você não mora na casa que você constrói e nem come o fruto que você colheu, justamente por quê? Porque o seu dever né, no papel de camponês, né, dentro desse sistema religioso, né, segundo o manual, o texto bíblico, né, o seu papel é ser trabalhador, justamente por quê? Porque nesse sistema, quem trabalha é o pecador. Então, porque você já nasceu pecador, filho do camponês, você tem que trabalhar. Mas você vai só trabalhar, você não vai enriquecer, porque você tem que trabalhar, enriquecer, para juntar e amontoar para aquele que agrada a Deus, que é quem? Que é o Filho de Deus, que justamente não trabalha, por quê? Porque ele agrada a Deus e Deus colocou ele lá. Inclusive, esse prefeito, quando ele foi tomar posse, né, da vitória dele, ele foi consagrado por um sacerdote, por um padre. Então, veja bem, por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Filho de Deus diz que vai gerar mais renda e emprego, o que ele está querendo dizer é: eu sou filho de Deus, a renda é minha. Por quê? Porque ela é o fruto do seu trabalho. E como você é filho do homem da classe inferior, você é pecador, então você vai ter apenas o trabalho. E por que eu digo isso? Porque esse manual explica que nenhuma pessoa que nasce no século XXI e diz, por exemplo, que a classe proletária vai melhorar de vida se trabalhar mais, ela vai. Justamente por quê? Porque nesse manual dos nossos pais que governam o Ocidente, que controlam o mundo, eles deixaram bem claro, né, que o Filho de Deus, ou seja, o governante, ele não trabalha, ele apenas pega a mais-valia, o fruto do trabalho do Filho do Homem, porque o Filho do Homem foi punido como pecador, que já nasceu de uma classe inferior, certo? Então, quando ele diz que vai mudar a classe proletária, se ele chegar na presidência, alguma coisa nesse sentido, a vida da classe proletária, é mentira. Ele não vai conseguir fazer isso, porque ele também está inserido nesse sistema religioso, onde para ele ser filho de Deus, para ele ser governante, ele vai ter que se submeter ao papel de extrair riqueza da classe dominada,
da graça do Filho do Homem, certo? Então, a vida de ninguém vai melhorar nesse aspecto, certo? Então, se você nasceu proletário, filho do homem, nasceu pecador, nasceu filho do homem, e você quer saber qual é o seu papel nesse mundo, nesse sistema religioso que você vive, qual é o seu destino é apenas trabalhar, ou seja, o emprego é para você, e a renda é para o Filho de Deus, é para o governante. Por isso que você vai construir muitas instituições e você não vai morar em nenhuma delas. Quem vai morar nela vai ser o Filho de Deus, o governante, o político, o presidente, o rei. A mesma coisa, você vai colher o fruto, mas nenhum dos frutos vai ser seu, vai ser do seu patrão, Filho de Deus.